Amém. Só da igreja com a paz do Senhor. Amém. Amém. Pode sentar, meus irmãos. Me chamo Enéas, sou missionário em Guiné-Bissau. Estou à frente da igreja, a uma igreja que implantamos há 1 ano e 3 meses. Sou casado com Daça Ellen, a minha esposa, e Leonardo, meu filho. O tempo que nós estamos aqui em São Paulo é um tempo um pouco curto. E tem muitas igrejas para que nós possamos ir. Então, nós dividimos. Então, hoje ela vai estar em uma igreja e amanhã em outra igreja no interior de São Paulo. Nós estamos com um desafio. Nossa igreja é uma casa cedida por uma irmã. Vamos passar um vídeo para que os irmãos possam conhecer um pouco do trabalho. Nós temos um terreno, então nós viemos com o desafio de levantar recursos para construir a igreja. Nossa igreja, nós temos o culto domingo, que são para uma média de 300 pessoas ao todo. São 3 cultos. Nós temos o culto de 7h30 da manhã a 8h30 com 170 crianças. De 8h30 a 9h30 com 60 adolescentes. E de 10 horas a 11h30 com adultos e jovens. O espaço não dá para fazer todo mundo junto, então nós dividimos em 3 etapas. No culto das crianças e dos adolescentes, nós distribuímos cerca de 250 pratos de arroz, que é um alimento que nós fazemos lá para as crianças. Vai estar tudo no vídeo, passando. Também nossa igreja, ela tem uma rua principal, e a pista principal, a nossa igreja fica em uma rua, que no final da rua é uma plantação de arroz, que nós chamamos de Bulanha. E nessa plantação de arroz, ali tem uma aldeia, de um povo chamado Balanta. Guiné-Bissau tem mais de 27 etnias, são povos diferentes. Então, entre a aldeia e a pista principal fica a igreja. Então, nós hoje estamos atendendo a pessoal que está naquela pista principal. E na aldeia, nós temos um culto na quarta-feira que vai apresentar, que é um trabalho que é um equipamento que ele fala sobre o Novo Testamento no dialeto que eles vão entender, que chama crioulo. Quando nós falamos porque às vezes a gente fala muito assim e não explica. Quando nós falamos em missão transcultural, é quando você trabalha com um povo que não é da sua cultura. Por exemplo, aqui no Brasil você pode ter missões transculturais com índios. Você trabalha com índio, é um missionário transcultural. E nós usamos algumas palavras que é dialeto. Dialeto é uma língua que não é oficial, não tem uma gramática, mas é daquele povo. Então, em Guiné-Bissau temos mais de 27 dialetos. A língua oficial do país é o português. E nós falamos também de etnias. Etnias são povos que ele existe naquele país, mas muitas vezes ele não é daquele país. Exemplo, nós temos um povo chamado Fula. Mandinga. O povo Mandinga é um povo que saiu do Mali, e saiu entre o Mali, Senegal, Gâmbia e Guiné-Bissau. Então, esse povo, ele mora em Guiné-Bissau, mas eles têm a própria cultura, têm a própria língua e têm a própria crença. Então, nós chamamos de etnias. Então, a etnia que nós estamos trabalhando lá naquela aldeia, geralmente chamamos a aldeia de Tabanca, que é um lugar onde aquele povo, onde a população mora. É Balanta, então é um povo chamado Balanta. Então, nós temos quarta-feira esse culto, que é o Novo Testamento, que nós fazemos 2 capítulos do Novo Testamento, vai estar passando no vídeo. E depois explicamos aquilo que foi falado em crioulo, e explicamos em Balanta para eles. Como é que o evangelho ali, o que foi falado ali, o que explicamos sobre aquele assunto. Então, é quarta-feira, porque se eles forem para a igreja, não dá na igreja todo mundo. Então, nós fazemos quarta-feira lá. Nós também acompanhamos e ajudamos um abrigo de crianças cegas. Eles recebem muito arroz. A base da alimentação em Guiné-Bissau é o arroz. Então, em média, uma família de 7 a 9 pessoas, ela consome 100 quilos de arroz por mês. É muito arroz. Então, eles comem arroz de manhã, eles comem arroz à tarde e comem arroz à noite, se tem condições de comer. Senão, só comem só à tarde ou à noite. Então, eles comem muito arroz. Então, no abrigo, eles doam muito arroz, mas é o arroz. Então, nós tentamos levar frango, levar peixe, tentamos levar verduras para ajudar na alimentação e frutas. E fazemos também o aniversário do ano, do mês. Então, são quase 50 crianças cegas. Então, nós pegamos todo mês e vemos aquela que vai completar aniversário no mês de janeiro, exemplo. Pegamos todas elas, fazemos uma festa com bolo, com
com tudo que tem direito numa festa de aniversário e cantamos os parabéns e damos um presente para elas. Muitas, a primeira vez que comemoraram o aniversário foi quando nós fizemos essa festa. Então, todo mês nós fazemos. Nós fizemos a última festa, foi agora, no mês de outubro, e fizemos de outubro, novembro e dezembro, porque nós vamos estar lá esse tempo. Então, fizemos tudo junto. Então, vai estar no vídeo também falando um pouco sobre isso. E a nossa igreja também, nós damos aulas de inglês e começamos a nossa aula de informática também, porque tem alguns jovens universitários que nós tentamos conseguir empregos para eles dessa forma. Então, ele dá aula de informática e consegue pagar a faculdade dele, que, no caso, um jovem está fazendo faculdade de engenharia. Vou estar passando o vídeo, depois eu explico mais um pouco sobre o trabalho. Graças e paz, amados, missionária da Saelen. Missionário Enéas. Somos missionários aqui em Guiné-Bissau e a gente louva o Senhor por tudo que Ele tem feito aqui nesse lugar. A gente está aqui atrás com um dos nossos primeiros cultos infantis. Trabalhamos aqui há 8 anos. A minha esposa está falando justamente sobre os cultos. Pequeno, a gente domingo tem tido em torno de 3 cultos com as crianças, adolescentes, com os jovens. Deus tem feito grandes coisas nesse lugar. A gente também tem apoio a 2 projetos, 2 abrigos com crianças especiais, e a gente vai estar mostrando um pouco para vocês. Vem conosco. Meus amados, essa tem sido a nossa luta. As pessoas têm vindo, têm tido o desejo de vir à casa do Senhor, mas a gente não tem espaço. Olha a nossa sala com as crianças menores. É um quarto pequeno e aqui temos mais de 50 crianças. Eu vou mostrar para vocês o nosso salão principal. Mesmo dividindo, mesmo fazendo culto simultâneo, a gente realmente não tem espaço. Olha o resultado da nossa canjiquinha, olha só, gente. Louvado seja Deus. Tá gostosa, perfumada, saborosa e o principal, ainda tá quentinha. Fizemos ontem no final da tarde e louvado seja Deus, tá quentinha para as nossas crianças. Vem conosco, nosso projeto Nutrição com Amor. Hoje a gente vai estar servindo papa de milho. Vem conosco. Vai trabalhar, museu está ficando dentro. 3 meses. E cá 3 dias, nem cá 3 horas. Mas 3 meses, sem sair fora. Sem. Tem um restante, mas acho que a gente vai ver. Então, esse é o culto que nós fazemos 3 vezes, 3 cultos por domingo. As crianças, os adolescentes e, na sequência, seria dos adultos. Nós fazemos os adultos e o trabalho que nós fazemos na Tabanca também. A gente está justamente na luta para construir a igreja e uma escola que chama PEP, que é um jardim, para que possamos ter 2 cultos. Os cultos dos jovens, adolescentes e os adultos e as crianças separados.
Hoje não dá para ser os adolescentes juntos, porque nós temos mais de 50 adolescentes. E o espaço que nós temos lá dá no máximo para 70 pessoas. Então, ore pelo nosso trabalho lá em Guiné-Bissau. Tem sido uma bênção. Nós temos 1 ano e 3 meses de igreja. Tem crescido muito e o Senhor tem abençoado bastante. Quero agora pregar um pouco sobre missões. Em Mateus 28, 19. Que é uma ordenança que o Senhor nos deixou. Aquele que crê no Evangelho, se converte a Cristo, automaticamente ele vai estar fazendo isso. Não vou estar pregando sobre esse versículo, eu vou estar pegando uma parte desse versículo, porque amanhã que eu vou estar falando mais um pouco sobre esse versículo de 19. Mateus 28, 19. Diz assim: portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E do Espírito Santo. Ele fala ide. Às vezes, quando a gente fala sobre o ide, nós pensamos que é nós irmos sair daqui de São Carlos para ir para outro estado ou para ir para... Não, todos nós temos o ide. Que o pregar o evangelho também, às vezes pensamos assim, não, o que é pregar o evangelho? Primeiro temos que saber, vamos pregar o quê? O que é que nós pregamos? O que acontece? Porque às vezes, não, pode chegar assim, olha, o Senhor pode salvar você, mas salvar do quê? Nós temos que conhecer o Evangelho de Cristo. Então, quando você se converte, você entende o Evangelho. A primeira coisa que você entende é o quê? Que você é um pecador. Eu sou um pecador, sou uma pessoa que preciso do Senhor Jesus para ser meu Salvador. Então, você acredita nisso. Então, o pregar o Evangelho não é você falar do Evangelho só. Eu vou dar um testemunho de como um rapaz, hoje missionário, pastor em Guiné-Bissau, se converteu. Lá em Guiné-Bissau, 50% da população é muçulmana. Então, você pregar com muçulmano é diferente. Se você começar a falar de Jesus, ele não vai lhe ouvir. Ele não quer saber. Então, esse pastor, ele estava na minha casa, ele contou o testemunho como ele se converteu. Ele é guineense, ele é de uma etnia chamada Fula, e muçulmano. Hoje ele é ex-muçulmano. E ele falou que ele estava na capital e foi para a casa da família dele, que era no sul. E falaram, olha, tem um missionário que está aqui, um brasileiro, e ele sabe consertar carro. Aí ele disse, ele sabe consertar carro? Então eu vou lá que eu quero aprender como consertar carro. E ele conheceu o missionário e perguntou se o missionário podia ensinar ele. O missionário disse, não, eu ensino. E o missionário começou a ensinar ele como conserta um carro. E também eles gostavam de fazer outra coisa, caçar. Ele gostava ali no sul, é muita mata, então eles gostavam muito de caçar. E ele ficou muito amigo dele. Mas só que o missionário foi enviado para outro lugar, outra aldeia, outra tabanca. E o missionário disse, você quer vir comigo? Aí ele falou, tá bom, eu quero. Aí ele falou para mim assim, quando ele estava contando um testemunho, ele disse, olha, eu falei na minha mente assim, no dia que ele falar de Jesus, eu pego minhas coisas e vou embora. Saio da casa dele. E o missionário recebeu ele na casa dele e ele ficou morando lá com o missionário. E quando dava a hora de ele fazer as orações dele, ele fazia, que o muçulmano ele faz 5 orações diárias. Então, todo dia, às 6h15, às 2 horas da tarde, às 5 da tarde, às 7 da tarde e às 9 da noite, eles param para fazer uma oração. É um dos pilares, são 5 pilares para a salvação de um muçulmano. Então, ele fazia isso e ia para a mesquita, para os cultos da mesquita. E ele falou que ele foi vivendo com o missionário nada de falar de Jesus para ele, vivendo normal com ele. E ele morando na casa do missionário, com os filhos do missionário e com a esposa do missionário. E ele disse que um dia lá na mesquita, eles estavam pregando sobre o amor. Ele falando sobre amor e tal, e ele ouviu muito sobre aquele líder religioso que estava falando sobre o amor. E na mente dele, ele começou a pensar assim, na minha casa eu não vejo o amor. Meu pai, o amor com a gente. Meu pai, o amor com a minha mãe e com as outras mulheres, porque pode casar até com 4 mulheres. Pode não, né? Eles casam. No país não pode, mas eles casam sem ser oficial. Então ele disse que não via esse amor. E depois ele falou assim, eu também não vejo aqueles grandes religiosos da minha religião, não vejo ele com esse amor que eles falam.
E ele disse, a única vez que eu vejo esse amor é com o missionário. A forma que o missionário trata a esposa, a forma que o missionário trata os filhos dele. Eu vejo o amor, a forma que ele me trata. E ele disse que nesse dia ele saiu da mesquita, foi até a casa do missionário lá, voltou para a casa do missionário que estava, e falou para o missionário assim, eu quero esse Deus que você segue. Eu quero esse Deus que você tanto fala para as pessoas. E ele se converteu. Hoje essa pessoa se converteu, hoje ele está no lugar do missionário. Hoje ele pastoreia, e o missionário foi embora e ele ficou no lugar do missionário. E o missionário nenhuma vez falou de Jesus para ele com a boca. Ele mostrou Jesus para ele através da vida dele. Então, muitas vezes, quando o Senhor fala, ide, não é você falar, é você viver o evangelho. É você cumprir aquilo que está na Bíblia. Aquilo que o Senhor fala. É você agir com amor e compaixão com as pessoas. Não agir julgando e com preconceito com as outras pessoas. Mas agir com amor. E as pessoas vão chegar ao seu redor e dizer assim, quando eu estou com problema no meu trabalho, eu vou procurar aquela pessoa me transmite paz. Mas não é ela que transmite paz. É Jesus, Deus no coração, através de você, transmite paz para as outras pessoas. Então esse ide que ele fala é isso. É no seu trabalho, na sua escola, aonde você está. Você viveu o evangelho. Não precisa, viva o evangelho. Se a pessoa quiser, ela me procura e você fala. Mas não precisa, porque falar é fácil, mas viver é difícil. Falar, você fala com a sua boca. Mas você cumprir aquilo que você está falando é o que é complicado, é o que é difícil, é o que nós temos que fazer. Então, quando Jesus disse ide, ele não falou para os discípulos assim, aqui são as últimas palavras, ide pronto. Antes ele falou para os discípulos uma coisa muito importante que a gente vai entrar agora na mensagem, que é em João 16, o Evangelho de João, capítulo 16. A gente vai para o 16, 1 e o 2. João 16, Evangelho de João, capítulo 16, versículo 1 e 2. Então, Jesus está no finalzinho, antes de ser pego, para ser sacrificado. Então, ele está com os discípulos e ele começa a falar. Porque vai acontecer algo, para que os discípulos não se assustem, e para que eles também não venham a perecer na fé, ele vai começar a explicar o que vai acontecer com ele. Os discípulos vão explicar, olha, vai acontecer, os discípulos não sabiam. Hoje nós sabemos porque nós temos a nossa Bíblia. Eles não tinham o Novo Testamento, então não sabiam de nada disso. Então ele começa falando assim, 1 e o 2. Eu digo isso para que vocês não abandonem a sua fé. Vocês serão expulsos das sinagogas e chegarão o tempo em que qualquer um que os mate pense que está fazendo a vontade de Deus. Ele está preparando, dizendo, vocês vão ser expulsos desse negócio. As pessoas vão odiar vocês, porque vocês vivem o evangelho. Porque vocês seguem o evangelho. E vão ter pessoas que vão lhe fazer mal, vão até lhe matar, e dizer que está fazendo a vontade do meu Pai. Então, quando você decide ir, cumprir o ID do Senhor, viver o evangelho, as pessoas vão perseguir. Você vai ter dificuldade na sua vida. Você vai ter que tomar decisões que para as pessoas, às vezes você tem que abrir mão até do seu direito. Não, mas eu tenho direito a isso. Mas você vai ter que abrir mão. Eu, como missionário, eu moro em Guiné-Bissau. Fazia 8 anos. E tem coisas que eu vejo que é injustiça. Mas eu peso o meu direito e o Evangelho de Cristo. Se o Evangelho de Cristo ganha eu abrindo mão do meu direito, eu prefiro abrir mão do meu direito e que o Evangelho de Cristo seja pregado. Então, muitas vezes, nós somos ser humano. Às vezes você fica revoltado, já fiquei revoltado. Eu já fui indagar a pessoa, indagar a situação. Depois veio aquela coisa assim, não é melhor não. Ia pedir desculpa, pedir perdão, mesmo estando certo. Porque o objetivo que eu fui para lá, que eu pedi ao Senhor para ir para lá, foi para que pudesse ajudar que o evangelho do Senhor fosse propagado. Então, ele fala aqui, olha, vocês vão ser expulsos das sinagogas.
pessoas vão até querer matar vocês e dizer, isso aconteceu com os discípulos. Isso aconteceu com eles. Grande parte morreu pregando o evangelho. Mais na frente, em João 16, continuando, o 7, ele fala bem assim, no 7. Lembrando que os discípulos não sabiam de nada. Hoje nós sabemos, hoje não temos os livros do Novo Testamento para explicar. Ele fala assim, eu falo a verdade quando digo que é melhor para vocês que eu vá. Agora imagine, os discípulos estão lá, eles viram Jesus acalmando a tempestade. Eles viram Jesus curando as pessoas. Eles viram muito. E Jesus diz assim, olha, eu vou dizer a verdade, é melhor que eu vá. Acho que eles pensaram assim, como é melhor que eu vá? Que o Senhor vá? Com o Senhor a gente tem segurança que vai acontecer tudo certo. Que se o barco estiver mal, estiver na tempestade, o Senhor vai acalmar. Se chegar algum endemoniado, o Senhor vai expulsar. Se chegar como é que o Senhor está dizendo que é melhor que eu vá? Eles não entendiam isso. Por que isso? Mas mais na frente ele vai explicar. Pois, se não for, o auxiliador não virá. Mas, se eu for, eu o enviarei a vocês. Para que o auxiliador venha, eu preciso ir. Então ele falou, para que o auxiliador venha, eu preciso ir. Porque eu, como carne, eu posso estar aqui com vocês. Mas o auxiliador, ele pode estar com todos vocês ao mesmo tempo. Então ele fala isso. Só que os discípulos não sabem, né? Quem é esse auxiliador? Como ele é? Ele é de carne, ele é de osso. Nós hoje sabemos quem é esse auxiliador. Mas os discípulos não sabiam de nada. Ele ficava pensando, quem é esse auxiliador? Por que é melhor ele ir e vir? E ele só pode vir quando ele for. Aí no 8 ele fala, quando o auxiliador vier, ele convencerá as pessoas do mundo de que elas têm a ideia errada a respeito do pecado e do direito e dos justos, e também do julgamento de Deus. Quando Jesus subiu ao céu, ele pediu para que os discípulos se reunissem e só saísse quando descesse o Espírito Santo, que é o auxiliador. Depois que desceu, eis que eles pegaram o evangelho em várias línguas. E o que acontece? Naquele tempo, é como se fosse o judeu, o Israel, lá para os anos 950, que existia o país, antes não existia o país. Então os judeus, eles eram espalhados. E naquele tempo também os judeus, eles não ficavam só num espaço, ficavam em vários lugares. E muitos deles começaram a absorver a língua daquele lugar que ele estava. Então muitos deles só entendiam aquela língua daquele povo. Então quando ele via outras pessoas que não eram daquela região falando a mesma língua que ele, é a mesma coisa quando eu chego em um lugar e começo a falar o dialeto deles. Eles falam, mas como é que você sabe minha língua? Como é que você sabe falar dialeto? Ficava impressionado, mas naquele tempo, no caso eu sei porque eu estudei e tudo mais e vi. Mas eles não estudaram nada e começaram a falar aquela língua. E as pessoas começaram a se converter. Mas porque quem convence do pecado e de juízo é o Espírito Santo. E quem faz entender quem é Jesus realmente, o nosso Salvador, é o Espírito Santo. A gente foi pregar, depois de uns 4 meses da igreja, eu fui introduzir a oferta na igreja. Então eu precisava fazer uma pregação para explicar direitinho qual era o motivo da oferta, porque nós ofertamos. E uma da parte que eu escolhi, que o Senhor colocou no meu coração para estar falando, foi sobre Jesus, o Redentor. O papel do Redentor. Às vezes a gente fala assim, Jesus é meu Redentor. Existe no Rio de Janeiro, existe o Cristo Redentor. Mas o que é o Redentor? Na Bíblia, o que significa a palavra Redentor? Então eu expliquei lá na igreja o que é a palavra Redentor.
A função do Redentor está em Levítico 25, do 35 ao 55. A gente não vai ler, mas eu vou explicar. Se quiser ler em casa, você vai ler. O que acontece? Às vezes o judeu, ele tem a família e tem a pessoa que ficou muito pobre. E ela começou a ficar devendo muito. E ela não tinha como pagar essa dívida. Então, na lei lá, dizia que você tinha que pagar através de sendo escravo daquela pessoa. Você ia ser escravo daquela pessoa até pagar a sua dívida. Então, você está lá devendo muito. Então, você agora vai ser escravo daquela pessoa. Você e a sua família. Todos da sua família vão ser escravos até vocês pagar a dívida. Então, mas existia duas formas de perdoar. E uma das formas era a figura do Redentor. Mas o Redentor, ele só podia ser alguém da família. Não podia ser a pessoa fora da família. O que é que ele ia fazer? Ele poderia pagar a dívida daquela pessoa. Mas se outra pessoa, por que outra pessoa, sem ser da família, não ia pagar a dívida? Um dos motivos é que aquela pessoa que é da família, se acredita que ela vai pagar a dívida e vai querer o bem para aquela pessoa. Imagine se fosse um inimigo da pessoa. Não, eu vou pagar a dívida porque eu quero que você seja meu escravo e que você sofra. Então, na lei, era um familiar. Então, ele pagava a dívida e agora aquela pessoa ficava devendo ao familiar. Então, o Redentor é isso. Então, quando em Isaías começa a falar sobre o Redentor, você vai ver que ele começa a falar sobre Deus, sobre Jesus. Que ele foi o nosso Redentor. Nós devíamos, nós éramos pecadores, nós não tínhamos condições de pagar nossa dívida, nunca. Como eu falei, o muçulmano ele tem uma crença que ele pode ir para o céu se ele fazer os 5 coisas. É o pilar da fé muçulmana. Qual é o pilar da fé muçulmana? O muçulmano, para ele ser salvo, ele precisa... Uma das coisas, eles falam muito isso, lá na mesquita fala muito. É uma frase que diz assim: Allah Hokumani, Allah Hokumani. Em árabe, quer dizer, Allah é o único Deus. Então ele crê que existe só um Deus. Pronto. Segunda coisa que ele vai crer, que ele precisa fazer o Ramadã. É o jejum muçulmano. Então ele vai jejuar mais ou menos 40 dias do nascer do sol ao pôr do sol. Isso vai de 5 da manhã mais ou menos, dependendo do dia, até as 7, 8 horas da noite. Então nesse intervalo de tempo ele não pode beber água, ele não pode comer. E muitos creem que não pode nem engolir a própria saliva. Então se ele está com a boca cheia de saliva, ele cospe. Ele não pode engolir, para não quebrar o jejum. Então essa é uma das 5 coisas. Allah como seu único Deus, o Ramadã, e tem também esmola. Ele precisa dar esmola para as pessoas. Ele não vai dar esmola porque, ou ele vai dar algo para uma pessoa porque a pessoa está precisando. É porque depende da salvação dele isso. Então ele dá esmola. E fazer as 5 orações diárias. Então todo dia ele precisa fazer as 5 orações. Então já aconteceu de eu estar no carro, a pessoa parar o carro, ir lá fazer a oração e eu esperar e tal. Ou eu ir comprar alguma coisa, a pessoa está fazendo oração, eu tenho que esperar a pessoa fazer a oração. Então 5 vezes ao dia eles fazem oração. E por último, né, eles precisam ir para Meca para prestar homenagem a Maomé uma vez na vida. Então ou você junta o dinheiro e manda uma pessoa da família para representar, mas você tem que ir lá. Então essas 5 coisas garante para a salvação. Nós sabemos que nós não temos condições de pagar pelos nossos pecados. Então Jesus foi o Redentor. Ele foi lá, pagou todas as nossas dívidas na cruz. Tudo. Mas ele pagou, como está em João 8,32, que está escrito assim, João 8,36, João 8,36, se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente serei livres. Ele nos libertou, mas não para que nós possamos pagar a Ele o que Ele pagou por nós, mas que nós possamos ser livres. Nós somos livres do Senhor. Então, quando nós entendemos isso, sobre o papel do Redentor, nós sabemos que tudo que nós temos é dele. Nosso tempo, nossa família, nosso dinheiro, tudo é dele, porque ele pagou tudo para nós. E muitas pessoas não só pagou para nós, por isso que nós vamos pregar o evangelho também, através da nossa vida, porque muitos
estão lá. É como se houvesse um brinde para todo mundo. O supermercado aqui disse, olha, todo mundo tem direito a R$1.000 de compra. Mas só pode ganhar quem for lá pegar. Então, todos têm direito à salvação. Mas você precisa aceitar Cristo como Salvador. Reconhecer que Ele é o Salvador. Então, quando você prega, você entende isso, você vai pregar o Evangelho. E uma coisa que você entende também, com missão, às vezes a pessoa pensa assim, missão é o quê? Ah, o Senhor mandou eu ir para tal lugar, é como se ele fosse para tal lugar, então você fosse embora e o Senhor estivesse lá na porta, tchau, pode ir. Não, missão é você estar com Deus fazendo o trabalho. E outra coisa, Deus, Ele não precisa de ninguém para fazer algo por Ele. Ele é poderoso para fazer tudo o que Ele quer. Deus não precisa de ninguém para fazer algo por Ele. Eu vou contar a minha experiência. No meu caso, o Senhor chegou para mim, Deus falou para mim, vem ver o que é que eu estou fazendo em Guiné-Bissau. Vem ver a obra linda que eu estou fazendo em Guiné-Bissau. E eu fui lá, em 2013, 2014, e eu vi aquilo que Deus estava fazendo maravilhoso naquele país. E eu disse, Senhor, eu também quero participar disso. Eu quero fazer isso, eu quero participar dessa obra. E Ele, pela misericórdia, pelo amor dEle, me permitiu ir até lá fazer. Mas eu não faço nada. A minha igreja, a igreja hoje lá, tem 300 membros. Tem 300 pessoas. E hoje nós batizamos, o batismo foram de 15, em agosto, quando fizemos o ano. Mas tudo, quem convence o homem do pecado, do juízo e da justiça é o Espírito Santo. Eu aprendi que nosso trabalho é mais ou menos assim. Eu tenho um filho de 7 anos. Quando eu vou para Guiné-Bissau, a gente usa as malas bem pesadas. O pastor viu uma mala quando foi pegar, né? Mala bem pesada. E às vezes ele diz assim, pai, eu quero ajudar. Aí eu tô com aquela mala assim, aí eu digo, tá bom, ajuda. Aí ele fica lá com a mãozinha dele assim, e eu fico aqui levando. Eu com medo de machucar ele, vou. Aí eu vou colocar no lugar e boto no carrinho, aí ele vai e ajuda. E ele fica achando que é forte. Ah, eu ajudei o papai, tô forte. Mas ele não fez nada. Mas eu deixei ele fazer. É assim que Deus faz. A gente não faz nada, mas Ele deixa a gente fazer. Ele deixa a gente ajudar no trabalho. Se ele pudesse, ele podia fazer. Ele pode. Existe testemunho de muçulmanos que se converteram sem nunca ninguém falar de Jesus para ele. No sonho, na visão, em um livro que ele viu, achou e começou a ler. Muito testemunho de pessoas assim. Mas Ele é tão bom que Ele quer a gente perto dele. Se você dizer assim, Senhor, eu quero ajudar nesse trabalho que o Senhor está fazendo lá na minha empresa. Me ajuda, deixa eu ajudar nessa obra. Aí ele vai dizer, tá bom, ajude. Mas é assim, Ele não precisa da gente para nada. Mas se nós quisermos, Ele, por amor a nós, Ele nos permite participar. Então, quando você aprende isso, fica leve, não fica pesado. Porque se você acha que faz alguma coisa, você fica cansado, você, eu tenho que fazer isso, tenho que fazer. Não. Ele que faz. E nos deixa empurrar um pouquinho a mala. Mas Ele leva tranquilo. Às vezes até atrapalha. Às vezes até atrapalha. Como às vezes lá, alguns missionários atrapalharam a obra do Senhor lá. Às vezes chega até a atrapalhar. Mas Ele ama tanta gente que chega. Quando Ele diz assim, eu sou a videira e vocês são os galhos. Mas se você não estiver em mim, não dará fruto. Porque o fruto é dele. O fruto nele sai em você, mas o fruto é dele. Quando nós entendemos isso, nós vivemos o Evangelho e sabemos o que é o ID. É viver o Evangelho. É você viver, aprender. Por isso que nós temos que estar aqui na casa do Senhor. Para aprendermos, para poder entrar em comunhão com os nossos irmãos, um orar pelos outros. E Ele nos deixou, Ele foi. Ele disse que Ele foi. E Ele nos deixou o auxiliador, o Espírito Santo. Então, quando nós estamos sofrendo, quando nós estamos em angústias, quando nós achamos que nada pode acontecer, Ele está lá, do nosso lado, para nos consolar, para nos ajudar. Então, que a gente possa entender o Evangelho, que a gente possa entender aquilo que o Senhor fez por nós. Ele é o nosso Redentor. Como o irmão falou aqui, a alegria quando nós ofertamos na casa do Senhor. Porque na verdade, quando
Quando José teve aquela visão, ele começou a estocar, estocar os trigos. Os outros povos começaram a ter que comprar. Então eles foram lá comprar, acabou o dinheiro, aí eles deram os animais. Aí acabou os animais, e a seca estava lá, só o faraó que tinha. Eles pegaram o quê? As propriedades dele, tudinho. Então tudo pertencia a faraó. Tudo pertencia a faraó. Todo. Ele conseguiu com tudo. Aí ele disse, ó, vamos fazer assim. Eu vou dar o trigo. Vocês vão plantar. Depois que acabou a seca toda. 10% do que vocês têm, vocês vão ter que dar para faraó. Faraó, ele não precisava daquilo para ele. Mas era uma maneira de dizer assim, tá vendo esse trigo, tá vendo essa terra? Ela é minha. Vocês estão usando aqui, mas é meu. E para vocês não esquecerem que é minha, vocês vão estar devolvendo 10% daquilo que está lá. Vocês vão lembrar que tudo isso é meu. Então se eu quisesse, vocês podiam ir embora e eu ficava com tudo isso aí. Mas eu vou deixar vocês fazer isso. Foi assim que a gente falou sobre oferta. Então hoje na nossa igreja a gente tira oferta. Hoje um menino vende o sacolé, gelinho, o flau. Cada região tem um negócio. Chega lá no final, dá o dízimo dele, dá a oferta dele. A menina vende o salgadinho e diz assim, eles dão o dízimo dele. Porque eles entenderam que nada é deles. Eu fui para a missão. Muitos missionários têm uma visão diferente, mas a minha visão é assim. Eu fui para a missão, então eu disse, ó, 20% do que entrar é dízimo e oferta missionária. Então, a gente separa um dinheiro no começo do mês. Eu sou missionário, então 90% quase do que entra para mim e para a igreja vem de irmãos, não de igreja. Então, tem irmão que deposita no dia 10, tem irmão que deposita no dia 25. Então não tem um valor, tipo assim, todo dia 10 vai cair aquele valor para... Não, eu também não sei quanto é que ninguém assina contrato comigo. A pessoa que oferta, está ofertando para a obra do Senhor. Então no dia que deixa de ofertar também, eu não vou ligar para a pessoa e dizer assim, não. Se um acordo entre ele e Deus conversa. Eu não vou me meter no acordo que ele fez com Deus. Se ele deixa de ofertar, deixa de ofertar. Então, mas o primeiro que a gente separa é o dízimo, que a gente, na nossa igreja, mas na nossa igreja a gente dá aí material. A gente compra tudo, algumas coisas que tem. E por causa do valor, é um valor alto, então às vezes um valor quando entra alto as pessoas começam a olhar assim, então a gente faz isso, então a gente sempre está investindo na igreja. E dízimo missionário, a gente tira uma parte para, eu tenho muitos amigos missionários meus, então tem uma jovem também que a gente apoia em missões. Porque se eu prego, se eu falo, a pessoa vai falar comigo, não, missões é fértil, missões é um campo fértil. É igual aquela pessoa que diz, não, ó, essas ações aqui é muito boa, pode investir que você vai ganhar dele. Mas ele não investe. Então ele não acredita naquilo que está falando. Se é uma coisa boa que você vai ganhar dinheiro, você já botou quanto ali? Não, botei nada não. E você botou porque você não botou? Não, porque eu não quero. Então você não acredita que aquilo realmente vai dar dinheiro. Ou que aquilo vai ter uma volta. Eu acredito que é um campo fértil. Mas não é um campo fértil financeiramente. É um campo fértil porque você está fazendo aquilo, você está pedindo a Deus para participar daquilo que Ele está fazendo em Guiné-Bissau. Então, nós podemos participar de que forma? Podemos ir, passar um tempo lá. Eu recebo muito voluntário de 1 mês, 15 dias, de 6 meses. Tem uma jovem mesmo que estou indo para passar 1 ano lá. Ela vai nos ajudar a implantar a escola, o jardim. Ela trabalha na parte da educação. Tem outra jovem que em setembro quer ir passar 1 ano. Ela vai implantar um projeto de jiu-jitsu lá. A gente chama de Abagipson, um projeto de jiu-jitsu. Também ia ajudar no louvor. Então a gente sempre recebe. Você pode ir pouco tempo, ir lá pessoalmente fazer. Você pode ir através da oração, orando a Deus. Há testemunho de pessoas que intercederam, depois viram aquilo que aconteceu com o missionário através da intercessão dela. E você pode ir contribuindo. As formas de você fazer trabalho. E hoje tem uma das formas que tem nos ajudado muito em missões, pelo menos no trabalho lá que a gente está desenvolvendo lá, que é compartilhando. A gente já recebeu muita oferta de pessoas que nunca viu na minha vida. Mas a prima dela compartilhou porque recebeu nossa mensagem. A amiga dela que estava compartilhando. Então ela compartilhou para outras pessoas. E as outras pessoas ficou sabendo da gente e começou a ofertar e mandar para a Guiné-Bissau. Então compartilhando. Então tem uma forma de você estar participando na obra do Senhor. Pedindo a Ele a permissão. Senhor, eu quero ter permissão de poder estar lá. Então quando nós entendemos quem é o nosso Redentor,
e que tudo que nós temos é dele. Então a gente não vai dizer assim, eu vou ter que abrir mão disso para poder ir para a missão. Quando eu fui para a missão, eu tinha minha casa, tinha 3 anos de casado, tinha tudo certinho, eu trabalhava numa empresa, a minha esposa tinha uma fábrica de pizza, fornecia pizza. Mas a gente sabia que ia para a missão. Quando o Senhor falou, a gente não pensou, mas minha televisão, não sei o que lá. Não, nós somos. Porque nós entendemos que tudo que temos aqui é dele. Então não estou abrindo mão de nada. Como é que eu vou abrir mão de uma coisa que não é minha? Então, eu vou estar aqui a ofertar porque... Não é seu. Tudo que nós temos é o Senhor. Porque pode vir uma doença e acabar com tudo que você tem. Infelizmente. Pode vir algo e acabar tudo que você tem. Mas a salvação, essa ninguém pode tirar de você. Aquilo que Cristo falou. E nós temos que nos apegar menos aqui à terra. Aqui você vai viver 50 anos, 60 anos. É como, imagine que a nossa vida é uma régua, mas é uma régua que não tem fim. É uma régua infinita. E o que nós vamos viver aqui é 1 centímetro desse tempo da régua. Nós, às vezes, nos importamos tanto com 1 centímetro e, às vezes, deixamos de pensar naquele infinito que nós vamos viver com Cristo no céu. Damos tanto valor para esse 1 centímetro que a vida é como se fosse um sopro. Hoje a gente está aqui e, de repente, não está mais. Mas nós nos preocupamos muito com o que está aqui. E nós, às vezes, até como igreja, nos preocupamos muito com o que vai ficar e não com o que vai subir. Às vezes damos mais valor com aquilo que vai ficar quando Jesus vir. Mas aquilo que vai subir quando Jesus vir, a gente não dá muito valor. São as almas. As almas sobem, as coisas ficam. Tem um homem uma vez que foi se enterrar, ele botou tudo no caixão dele. Com 2 dias o pessoal roubou tudo e levou. Então você não leva nada. Lá em Guiné-Bissau, a gente vai falar mais sobre Guiné-Bissau amanhã. Então eu vou nem falar, eu ia falar, mas a gente vai falar mais sobre Guiné-Bissau, sobre as crenças, sobre as coisas lá. Então se você puder vir amanhã, a gente vai estar falando mais sobre tanto a África, mais sobre missões em específico e sobre Guiné-Bissau. Quero agradecer a oportunidade e vou deixar um tempo, porque vai ter um tempo de perguntas. E às vezes a pessoa tem muita pergunta e deixa para falar mais sobre missões, especificamente aqui no Evangelho, amanhã. Amém? Bom, se o grupo de louvor quiser subir para tocar um louvor, queria fazer uma oração para agradecer a Deus pela vida do pastor Enéas, pelo Senhor ter trazido ele aqui em segurança, pelo trabalho que ele está fazendo lá. Que você possa estar orando aí conosco. E pessoal, não vai embora, que acabando a oração, acabando o louvor, a gente vai ter o pós-rede, tá bom? Se vocês quiserem ir no banheiro, tomar uma água depois da oração e volta. E por favor, senta mais aqui na frente, tá bom? Que vai ser um tempo muito interessante. Vai ser muito bom o nosso pós-rede de hoje. Acho que vai ser o melhor pós-rede que a gente teve nesse ano. Amém? Querido, por favor, nesse momento, pastor, faz favor. Gostaria que você colocasse a mão no seu coração. Talvez você esteja aqui nesta noite e esteja pensando, porque você sabe que Deus te chamou. Você sabe que Deus te trouxe até aqui nessa noite. O pastor, ele saiu daqui, a esposa, e foram lá na África para fazer aquilo que Deus tocou no coração. Deus te trouxe aqui nessa noite. Nós já ouvimos falar de tantas pessoas que Deus chamou, Deus plantou no coração dessa pessoa o desejo que está no coração dele. Você pode estar durante tanto tempo correndo desse chamado para você estar participando de uma célula, chamado para você estar
como o pastor disse aqui, trabalhando no ensino da palavra de Deus, de você estar fazendo o discipulado com tantas pessoas. Jesus te chamou. Você está aqui nesta noite e de repente ainda os seus familiares não se converteram porque não conseguiram ver Jesus em nós. Mas nessa noite, nesse momento, enquanto você está com teu coração queimando pelo toque do Espírito Santo, comece a ser curado, comece a ser restaurado. Amém. Fechar os olhos, possamos orar a Deus para que nós possamos sempre estar entendendo sobre a salvação, sermos gratos a Ele por tudo que Ele tem feito na nossa vida, e pedimos para o auxiliador nos ajudar no dia a dia a vivermos o Evangelho, para que nós possamos fazer com que as pessoas possam ver Cristo na nossa vida, que nós possamos ter uma atitude, ter uma vida que o Senhor quer que nós possamos ter, para que as pessoas possam ver Cristo através de as pessoas que estejam no trabalho, triste, angustiada, precisando de algo. Nessa pandemia, teve muitas pessoas que ficaram em casa, isoladas, e não tinham com quem conversar, com quem falar, e queria tanto ouvir uma palavra amiga, queria tanto ouvir uma palavra que pudesse ajudar ela, e que muitas vezes não teve essa palavra, mas que nós possamos pedir a Deus para ser usado por Ele, porque Ele que é o autor de tudo, que Ele possa ser usado por Ele para abençoar a vida de pessoas, que pessoas possam ver Cristo na nossa vida, e pessoas possam dizer assim, igual fez com aquele rapaz, aquele homem de Guiné-Bissau, que chegou para o missionário e disse assim: eu quero esse Deus que você tanto fala, eu quero esse Deus que você tanto vive, eu quero ter esse amor que você tem pela sua família, porque você segue esse Deus, eu quero esse Deus. Então que nós possamos ser isso nas pessoas, que as pessoas possam ver um refúgio, dizer assim: eu quero, ore por mim, eu estou passando por essa dificuldade, eu estou passando por isso também. A gente possa ter essa oportunidade de orar, e que Deus possa ser revelado a essas pessoas através da nossa vida, como está em Coríntios, que nós possamos ser uma carta viva de Cristo. Uma carta, ela não fala, né? Mas a carta, ela é lida. Então que as pessoas possam ler Cristo na nossa vida. Então que você possa estar pedindo, Senhor, e pedindo aquilo que Deus quer da sua vida. Senhor, como o Senhor quer me usar? Eu estou aqui, eu sei que o Senhor não precisa de mim, mas eu queria participar desse trabalho, eu queria participar da tua obra, Pai. Me permita a trabalhar através da oração, Senhor. Eu quero estar orando mais pelos missionários, eu quero estar conhecendo mais sobre os missionários que vivem em campos perseguidos, eu quero ver a igreja, saber mais sobre a igreja perseguida, sobre os nossos irmãos na Coreia do Norte, sobre os nossos irmãos no norte da África, no Oriente Médio, que não pode pregar, não pode ir para uma igreja, eles não podem andar com a Bíblia, eles não podem falar que são cristãos, eles são perseguidos, eles passam fome, necessidades, eles estão na cadeia agora, muitos estão presos lá sofrendo porque aceitou a Cristo como Salvador, Pai. Eu quero estar orando por essas vidas, Senhor. Eu quero estar orando por esses missionários que estão nesse campo, que em qualquer momento pode ser preso, pode ser morto, pode estar vivendo em campos de concentração, Pai. Quero estar orando por eles, Pai. Eu também quero se dedicar minhas férias, Pai. Eu quero dedicar um mês, eu quero dedicar 20 dias, eu quero 10 dias da minha vida para ir para um lugar, para ser usado por Ti, para ver aquilo que o Senhor está fazendo naquela obra, e saber também como é que eu posso ajudar, Pai. Eu também quero, através de contribuir, Pai. Eu quero contribuir em missões, eu quero estar contribuindo, eu quero estar ofertando, eu quero através daquilo que o Senhor me deu, proporcionou, que é o meu emprego, eu possa estar tendo uma renda para poder estar abençoando também, Pai, e estar participando desse trabalho contigo, Pai. Quero também compartilhar, eu quero agora compartilhar. Eu compartilho tanta coisa na internet, agora eu quero compartilhar sobre missões, eu quero compartilhar sobre o trabalho dos missionários, eu quero ser uma ponte para as pessoas saberem sobre o que o Senhor está fazendo naquele campo, como o Senhor está usando os missionários para poder eles possam fazer com que o teu evangelho possa ser pregado, Pai amado. Eu quero que o Senhor possa estar me usando dessa forma. O Senhor pode te usar de muitas formas, mas você que tem que dizer a Ele que quer usar, e Ele quer estar contigo junto nesse trabalho. Quero agradecer muito ao pastor por essa oportunidade. A igreja está ouvindo sobre missões, está ouvindo sobre o campo. Existem muitas informações que você pode procurar sobre o campo missionário, sobre missionários, que vai arder o seu coração, e que cada vez mais, a partir de hoje, você possa cada vez mais, quando ouvir sobre missões, como ouvir sobre povos não alcançados, ouvir sobre o evangelho pregado, possa arder o seu coração, e você ficar inquieta, querendo saber cada vez mais sobre o evangelho de Cristo, e aquilo que Jesus tem feito em outras nações, e até aqui mesmo no Brasil, com povos não alcançados.